Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Historicamente Falando. Eu me chamo Elton Araújo e serei o responsável por trazer os conteúdos do canal aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva. Deixe seu like no vídeo para nos ajudar e dar engajamento. Se possível, um comentário também para avaliação de como foi o nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade, que, segundo alguns, recebeu o apelido de Cidade dos Loucos. Foi edificado em terras da Fazenda da Caveira, propriedade de Joaquim Silvério dos Reis, inicialmente como hospital para tratar tuberculosos, e depois como hospital psiquiátrico. Está situado numa região com um clima de montanha, o que na época era considerado ideal para a cura da tuberculose, e para alguns médicos como local ideal para o tratamento de doenças psiquiátricas. O primeiro diretor da instituição foi o Dr. Joaquim Antônio Dutra. Mais tarde, a designação de Hospital Colônia de Barbacena foi alterada para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Junto ao hospital, com uma área aproximada de 8.000 metros quadrados, foi construído na mesma época um cemitério designado de Cemitério da Paz. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles a sua função específica. Pavilhão Zoroastro Passos, para mulheres indigentes. Pavilhão Antônio Carlos, para homens indigentes. Cada um tinha a sua funcionalidade. Tornou-se conhecido pelo público na década de 1980 pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes. O psiquiatra italiano Franco Basaglia taxou a instituição como um campo de concentração nazi. A instituição tinha sido fundada em 1903, com capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5.000 pacientes em 1961. Para a colônia eram enviadas pessoas não agradáveis, como opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados na sociedade. Estima-se que 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer tipo de doença mental. No período em que houve o maior número de mortes, entre as décadas de 1960 e 1970, o que acontecia no hospital chegou a ser chamado de Holocausto Brasileiro. Estima-se que pelo menos 600.000 pessoas tinham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. Os pacientes oriundos de diversos estados do Brasil chegavam em Barbacena por trem, em vagões abarrotados, cuja condição desumana fez surgir a expressão trem de doido, para significar viagem ao inferno. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primeiramente atender as pessoas com transtornos mentais, o local acabou tornando-se um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da época, ou não atendiam aos interesses políticos das classes dominantes. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupros, torturas físicas e psicológicas, que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapia de choque e duchas escocesas, sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda da falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos a baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim muitos padeceram por conta da hipotermia. Há um relato do Dr. Jairo Toledo que em um único dia 17 pacientes vieram a morrer durante a madrugada vítimas do intenso frio. Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecesse o alto número de pacientes. Muitos banhavam-se ou bebiam de um esgoto a céu aberto, dentro do local. Para proteger seus bebês que eram separados das mães após algum determinado tempo, grávidas cobriam a si mesmas com fezes
evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer. Crianças que cresceram dentro da colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever. Com o alto índice de mortalidade na colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos corpos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do colônia para os seus laboratórios anatômicos. Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Até o início de 1980, cerca de 60 mil pacientes morreram. Entre esses mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para a Faculdade de Medicina. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. É importante ressaltar mais uma vez que dentro dos 60 mil mortos, cerca de 70% dos pacientes do colônia não possuía diagnóstico de transtorno psicológico algum. Muitos dos pacientes eram apenas alcoólatras, andarilhos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupro e pessoas que simplesmente não se adequavam ao padrão normativo da época, como homens tímidos, mulheres com senso de liderança ou que não desejavam casar-se. Boa parte da população do Hospital Colônia também era de etnia negra. Do sexo masculino, do sexo feminino, crianças ou idosos, diagnosticados com transtornos mentais ou não. Todos que tiveram trancafiados ali dentro sofreram o terror do inferno do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Bem pessoal, eu encerro por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado da forma como abordei a história desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar o like. Se possível, não esqueçam daquele comentário para nós podermos identificar se vocês gostaram realmente do vídeo e a sua opinião com relação a vídeos futuros. Nos ajude divulgando nosso canal, mostrando para seus amigos e familiares. No mais, eu me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima!